Pessoas Extraordinárias apresentam 15 maneiras de pessoas inteligentes lidarem com pessoas difíceis e tóxicas. Lidar com pessoas tóxicas é algo que todos nós temos que enfrentar em nossas vidas em algum momento. Narcisistas, mentirosos compulsivos, sociopatas, manipuladores, fofoqueiros e os que se mimam em autopiedade são apenas alguns exemplos de pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas sempre encontram uma maneira de se infiltrar na vida das pessoas e criar drama e anarquia para manipular um círculo social que atenda suas necessidades. Muitas vezes, eles aplicam uma estratégia de dividir e conquistar, na qual semeiam as sementes da instabilidade, a fim de se tornarem essenciais para um grupo social. As ações das pessoas tóxicas geralmente resultam de uma insegurança inata que as compele a arrastar as pessoas ao seu redor para o seu vazio de insegurança e instabilidade. Não só as pessoas tóxicas podem arruinar sua vida e atrapalhar seu progresso, mas podem colocá-lo em risco de arrastá-lo ao seu nível e transformá-lo em uma pessoa tóxica também. Felizmente, existem várias maneiras de evitar que pessoas tóxicas dominem sua vida, empregadas por pessoas inteligentes que costumam lidar com pessoas tóxicas no passado. E estes são algumas maneiras que você pode utilizar. Número 1. Elas ignoram pessoas desesperadas por atenção. Muitas vezes, pessoas tóxicas buscam compulsivamente a atenção a todo custo, mesmo que seja aniversário de alguém. As pessoas tóxicas sempre encontrarão uma maneira de fazer tudo ser sobre elas. Geralmente começa com pequenas ações, interrompendo as pessoas ou falando sobre elas, sendo desnecessariamente efusivo ou desagradável. Normalmente, se elas não recebem a atenção que desejam, suas ações se tornam mais drásticas, iniciando discussões, provocando uma birra ou agindo de forma destrutiva. Boa coesão social depende de todos terem a chance de conversar, brincar e se divertir. Um círculo social nunca deve girar em torno de uma pessoa. Se for esse o caso, a melhor ação é prestar pouca ou nenhuma atenção e, em vez disso, passar mais tempo com os membros mais tranquilos e mais reservados do grupo. Número 2. Elas não confiam ou compartilham segredos com fofoqueiros. Pessoas tóxicas irão compartilhar segredos profundos com as pessoas apenas para parecer momentaneamente interessantes, e elas frequentemente irão julgar ou fofocar sobre as pessoas pelas costas. Se você conhece alguém que faz isso, não se iluda pensando que eles estão fofocando com você porque eles gostam de você ou confiam em você. Eles trairão a sua confiança com a mesma facilidade. Pessoas tóxicas costumam falar mal de outras pessoas para você na esperança de que você concorde com elas, mas elas provavelmente irão dizer a outra pessoa o que você disse. Isso cria atrito entre duas pessoas, deixando a pessoa tóxica no meio segurando todas as cartas. É um método divisivo e manipulador de ganhar amigos ou poder em um grupo social. Não morda a isca. Número 3. Elas passam muito tempo com amigos confiáveis e leais. Em contraste com o ponto mencionado anteriormente, pessoas inteligentes desenvolverão uma forte rede de apoio de pessoas leais e confiáveis. Elas sabem que não precisam ser amigos de todos e nem de todos merecem sua amizade. Por sua vez, eles recompensam a lealdade e confiança de seus amigos, mostrando que isso funciona nos dois sentidos. Pessoas inteligentes sabem que a amizade e fidelidade verdadeiras são uma das mercadorias mais raras e valiosas da vida, e não permitirão que isso seja corrompido por pessoas tóxicas, negativas e indignas de confiança. Número 4. Elas evitam pessoas manipuladoras. Pessoas manipuladoras vão arruinar sua vida. Elas manipularão de maneira insensível seus sentimentos a fim de fazer com que você haja de uma certa maneira para promover seus objetivos. Compulsivamente, pessoas manipuladoras frequentemente têm poucas qualidades resgatáveis.
então vale a pena evitá-las completamente. Para evitá-las, você deve primeiro reconhecer os sinais de uma pessoa manipuladora. Você sente emoções fortes ou instáveis quando elas estão por perto? Raiva, irritação, tristeza ou inadequação? Você costuma questionar por que elas disseram alguma coisa? Você tem a suspeita de estar sendo enganado? Neste caso, é provável que a pessoa esteja tentando brincar com suas emoções e seja melhor evitá-la. Número 5. Elas deixam que os mentirosos se enforquem nas próprias mentiras. Pessoas tóxicas mentirão compulsivamente, não apenas para os outros, mas para si mesmas. Elas fazem uma espécie de ginástica mental para se convencer de que suas mentiras são a realidade. Infelizmente, mentiras são realmente muito difíceis de acompanhar. Recontar um evento verdadeiro é relativamente fácil, mas é difícil acompanhar um monte de histórias inventadas. Os mentirosos acabam se expondo com o tempo. Número 6. Elas não se envolvem em dramas. A maioria das pessoas não curte drama e prefere manter seus argumentos entre as pessoas com as quais elas estão conversando. Pessoas tóxicas não são assim, amam lavar a roupa suja em público e quando em discussão rompe, querem que todos escolham um lado. Não importa se você está envolvido ou não, pouco importa se você conhece as duas pessoas envolvidas. Uma pessoa tóxica não permitirá que você permaneça neutro. Muitas vezes, lutas entre uma ou mais pessoas tóxicas podem ser cataclísmicas e são os espectadores inocentes presos no fogo cruzado que sofrerão. As 7 palavras que evitarão que você seja sugado pela tempestade em uma xícara de chá que surge quando pessoas tóxicas discutem. Isso não tem nada a ver comigo. Número 7. Elas enfrentam o bullying. Esta é talvez a maneira mais importante de lidar com uma pessoa tóxica. Não se deixar intimidar onde quer que você veja. A maioria das pessoas decentes ajudará aqueles que sofrem bullying, defenderá os vulneráveis e ajudará os necessitados. Pessoas tóxicas atacam alguém que consideram fraco. Pode ser alguém que seja um pouco tímido, socialmente desajeitado ou mesmo alguém que não tenha aptidão física. As pessoas tóxicas vão intimidar e tirar vantagem de qualquer um que elas achem que não vai enfrentá-los. E é por isso que é tão importante enfrentar as pessoas tóxicas não apenas para você, mas para os outros ao seu redor. Número 8. Elas ignoram insultos. Insultos surgem em muitas formas, mas os insultos mais perigosos são aqueles disfarçados de elogios. Eu nunca teria confiança para usar essa roupa. Você é tão engraçado e você nem percebe isso. Você é uma pessoa tão legal. Estes são apenas alguns insultos velados que vão te deixar se perguntando o que eles realmente querem dizer, o que por sua vez te faz ficar buscando aprovação. Tudo isso afeta as suas emoções e te desestabiliza. Número 9. Elas não se deixam levar pelo drama das pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas muitas das vezes colocam uma máscara de desamparo para enganar e manipular as pessoas, ou para se livrar da responsabilidade. Muitas vezes você vai ouvir uma pessoa tóxica dizendo que não pode te pagar de volta porque não consegue encontrar um emprego, e não consegue encontrar um emprego porque não tem qualificações, por exemplo, e a culpa é sempre de outra pessoa, nunca é dela. Há sempre uma razão para o seu fracasso que está fora das suas mãos, e é sempre você que vai precisar resolver o problema. E se você não ajudar, bem, então você é igual a todos os outros que a maltratam durante a terrível provação que é a vida dela. Algum nível de autopiedade é totalmente saudável depois de uma separação desagradável, uma morte na família ou algo similar, mas há sempre um ponto em que você tem que crescer e aceitar responsabilidade pelo seu próprio destino. Pessoas exageradamente dramáticas vivem um redemoinho de miséria e não fazem absolutamente nenhum esforço para efetuar qualquer mudança em suas vidas. Evitar pessoas assim e se recusar
começar a justificar sua apatia não é apenas bom para elas, mas também impedirá que você seja sugado por seu mundo deprimente de fracasso auto-perpetuante. Número 10. Elas exigem respostas diretas às suas perguntas. Pessoas tóxicas frequentemente se esforçam para dar respostas arbitrárias, vagas, não comprometidas ou enganosas às perguntas. O truque para contornar isso é fazer perguntas fechadas, ou seja, uma pergunta com uma resposta sim ou não. Isso irá forçá-las a deixar claras as suas intenções e impedir que joguem jogos mentais com você ou com outras pessoas. Número 11. Elas não se entregam aos narcisistas. Os narcisistas se amam, ou talvez mais precisamente eles amam a ideia de si mesmos. Eles são frequentemente tão iludidos a seu favor que genuinamente perdem contato com a realidade. Os narcisistas costumam pescar elogios, muitas vezes fingindo que não se sente tão bem consigo mesmos. A melhor maneira de lidar com o narcisista é simplesmente ignorar seu apetite insaciável por gratificação. Você não precisa criticá-lo ou tentar fazê-lo se sentir mal, mas ao ignorá-lo, você o ajudará a se lembrar que somos todos humanos e que nossas vidas são igualmente significativas. Número 12. Elas apontam erros. Pessoas tóxicas farão quase tudo para se absolverem da culpa. Mesmo que sejam claramente culpados, justificarão suas ações apresentando algo que outra pessoa fez. Lidar com pessoas tóxicas habilmente significa dizer que elas erraram. Isso pode ser difícil de fazer quando elas estão sendo evasivas, mas no final isso as ajudará a crescer. Número 13. Eles não são conquistados pela falsa bondade. Há um velho ditado africano que diz: cuidado com o homem nu que lhe oferece uma camisa. Efetivamente, isso significa que você não pode aceitar algo de alguém que não está em posição de dar, nomeadamente elogios e gestos de amor. Pessoas tóxicas muitas vezes tentam conquistar os outros com elogios. Isso geralmente é feito porque elas querem algo de você, ou você apresenta algum tipo de ameaça a elas. Você pode notar que elas não elogiam praticamente ninguém. Talvez são até rudes quando dão ordens ou lidam com pessoas em cargos inferiores. Não se iluda acreditando que essa pessoa realmente gosta de você ou que ela é realmente uma pessoa legal. Elas estão apenas tentando conseguir algo de você. Número 14. Elas têm controle das próprias emoções. Pessoas tóxicas tentarão manipular as emoções das pessoas para criar um grupo social que atenda às suas necessidades. Para evitar isso, as pessoas inteligentes se certificam de que estão cientes das emoções que estão sentindo, a fim de garantir que estão no controle total. É claro, falar é fácil, difícil é fazer. Controlar as emoções requer anos de disciplina mental. Portanto, para a maioria de nós, é melhor evitar situações que possam nos levar a agir irracionalmente. Por exemplo, uma discussão que inflama as suas emoções pode funcionar melhor se for tomada por escrito. Isso lhe dá a chance de processar adequadamente o que está sendo dito e fornecer uma resposta coerente e controlada, em vez de te causar uma explosão emocional. Número 15. Elas se focam em soluções, não em problemas. Pessoas tóxicas são as primeiras a colocarem a culpa em alguém quando algo dá errado. Elas fazem isso para se emancipar de ter que fazer qualquer esforço para corrigir o erro. É muito fácil odiar as coisas e culpar as pessoas, mas é muito mais difícil fazer a mudança. Pessoas inteligentes irão contornar o poder de uma pessoa tóxica, procurando por uma solução para um problema, em vez de se concentrar apenas na parte culpada. Elas vão ajudar a melhorar a situação, independente de quem é a culpa do problema. Isso mostra que elas são compassivas, protetoras e leais, e com o tempo isso sempre derrotará as pessoas tóxicas. Culpar alguém por um problema mostra que você tem medo de confrontá-lo. Ajudar a resolver um problema mostra liderança real.